Boa tarde a todos os meus amados e queridos irmãos. Irmãos, eu estou aqui neste momento para gravar este vídeo, gravar esta mensagem a respeito deste jovem pregador aí que as pessoas estão dizendo que ele se autodeclarou profeta, né? Profeta Miguel. E eu quero esclarecer muita coisa. Quero ver se eu consigo esclarecer muita coisa sobre as atitudes desse jovem à luz da palavra de Deus. Até porque nós, seres humanos, devemos caminhar à luz da palavra de Deus, né? Muitas vezes nós nos encontramos em posições das quais nós achamos que nós temos o dever e o direito de proteger o evangelho com a nossa bronca, com a nossa dor, com o nosso descontentamento com algo, com alguma coisa que acontece dentro do evangelho, dentro do meio evangélico. Eu quero que os irmãos compreendam o seguinte, só para a gente entrar para dentro deste tema, desta mensagem, que é a escolha de Deus, onde nascem os escolhidos e por que é que Deus escolhe homens ainda no ventre de suas mães e por que é que Deus santifica pessoas ainda no ventre de suas mães. Fato este que não implica que este profeta, este escolhido de Deus, ele vai carregar uma conduta perfeita, 100% aos olhos da humanidade e até mesmo aos olhos de Deus. Nós encontramos, por exemplo, Moisés. Moisés foi escolhido por Deus. Deus o escolheu, tirou do Nilo. Moisés, ele cometeu erros, assim como Miguel cometeu erros. Nós encontramos, por exemplo, a história de Sansão, que Deus escolheu Sansão ainda no ventre de sua mãe, e Sansão, ao invés de ser aquilo que todo mundo esperava dele, aquele homem perfeito, aquele homem santo, Sansão deixou a desejar desde a sua juventude. Ele nunca fez a coisa como ele deveria ter feito. Ele envergonhou os filhos de Israel, ele envergonhou seus pais, ele pecou, ele fracassou, ele errou. Mas Deus não deixou de cumprir na vida de Sansão a escolha, o chamado que Deus havia, o escolhido. José do Egito, ainda muito jovem, ele vai e tem um sonho, e no sonho dele, os seus irmãos o vê como arrogante. José já pagou um preço só por ser sonhador. Davi estava no pasto apacentando as ovelhas de seu pai, e todos achavam que ele não podia ser o rei de Israel, mas Deus o havia escolhido para ser o rei de Israel. Deus o havia escolhido. Não tinha como ninguém mudar a história de Davi, o destino de Davi, o futuro de Davi. Ninguém poderia mudar, porque Deus o havia escolhido. Davi foi um homem rejeitado. Davi pecou, Davi cometeu gravíssimos erros. Davi deixou muito a desejar. Mas ele havia sido escolhido por Deus. Entendam isso, amados e queridos irmãos. Davi havia sido escolhido por Deus.
Uma das primeiras coisas que acontece quando Deus o escolhe, quando Deus escolhe você para o ministério, é o medo que você vai enfrentar. É alguém tentando vender você e outros tentando te matar, como fizeram com José. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque Deus te escolheu, e quando Deus escolhe um homem ou uma mulher, o inferno inteiro se levanta contra ele. Isso é fato. O apóstolo Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, ainda em perseguição à igreja, Jesus apareceu para ele. E os apóstolos de Jesus não aceitavam que ele tinha sido escolhido para ser um deles. Ninguém aceitava, mas Deus o havia escolhido. Eu quero que você, meu irmão e minha irmã, compreenda isso. Quando Deus te escolhe, não importa a sua idade, se Ele te escolheu no ventre da sua mãe, ou se Ele te escolheu aos 10 anos, aos 15 anos, aos 20 anos ou aos 30 anos. Quando Deus te escolheu, o que Deus tem para fazer, ninguém vai mudar. Agora o jovem Miguel está enfrentando aí uma série de problemas. Eu não o conheço, também não vi nada sobre ele, a não ser a tal da profecia em inglês, né? The best, the power, the king. Gente, isso não muda nada na escolha de Deus. O profeta cometer erros não muda nada na escolha de Deus. Profetizar de si mesmo é uma coisa comum. Lembre-se que quando Elias profetizou para Acabe e Jezabel, dizendo que não haveria chuva sobre a terra, ele não disse assim diz o Senhor, ele disse não haverá chuva sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, e isto é segundo as minhas palavras. Era uma profecia dirigida do profeta, não vinha da parte de Deus. Não foi Deus que disse assim, olha Elias, profetiza dizendo, diga para Jezabel e para Acabe que não haverá chuva sobre a terra. Não, Deus não disse isso para Elias. Pelo contrário, Elias se sentiu afrontado por Jezabel e por Acabe e disse, não haverá chuva sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Isto é segundo as minhas palavras. E Deus tinha compromisso com Elias. Deus tinha compromisso com Elias que imediatamente Deus, ele fechou todo o céu, todo o firmamento para que não houvesse chuva. E não houve chuva. Não houve chuva sobre a terra. Não importa quem é o Miguel, não importa quem é o profeta, se você tem intimidade com Deus, se você tem reserva com Deus, a profecia que você lançar da sua boca, Deus vai fazer acontecer. Eu vi uma moça que o Miguel dizia assim, rasgando a doença dela, dizendo assim, olha, eu rasgo a sua doença. Eu filtro o seu sangue. Eu declaro que você está curado em nome de Jesus. Miguel estava profetizando dele, mas se ele tiver saldo com Deus, ninguém pode mudar a história daquela mulher. Ela está curada em nome de Jesus. Por quê? Porque quando o profeta abre a sua boca e profetiza, Deus honra a mensagem do profeta. Entendam que ser profeta não é só dizer o que Deus mandou dizer. É profetizar aquilo que você crê. É a sua crença em ação. É dizer para o homem que está no fundo da cama, dizer assim, olha, você está curado. Até porque quando Jesus enviou os seus discípulos, ele não disse assim, ó, vai lá e diga que eu vou curar os enfermos. Não, ele disse assim,
ide e curai os enfermos. Curai os enfermos, ou seja, a missão não foi Jesus indo para curar, o Espírito Santo indo para curar, Deus indo para curar. Era o profeta, era o orador que iria lá e ia dizer para o enfermo assim: acabou a sua dor, acabou o seu sofrimento. Está decidido, porque eu decidi, e quando eu decidi, Deus fez acontecer. O próprio Jesus disse o seguinte: tudo aquilo que disserdes em meu nome, crendo, recebereis. Ponto final. É você o profeta, é você, é sobre você que está esta unção, em nome de Jesus. Seja o Miguel, seja o Capitão Carlão, seja o Manuel, o Joaquim, o Antônio da padaria. Se Deus te deu autoridade, é porque você precisa usar a sua autoridade. Não se preocupa, porque o que Deus tem para você vai se cumprir. Amém? E não importa se o Miguel errou, fracassou, se alguém acha que ele pode ou que ele não pode, isso não importa. O que Deus tem para fazer na vida do Miguel, ninguém vai poder impedir. Esta é a mensagem de Deus, e que Deus me traz nesta tarde, neste domingo, no dia 3 de maio de 2025, para transmitir para você. Que Deus abençoe a sua vida agora e para sempre. Amém.